Recurso de reconsideração, Prefeitura e Câmara de Vila Nova do Piauí. Conselheiro Luciano também é o relator. Recurso de reconsideração, processo TCE número 02.99307/11, recurso de reconsideração referente ao julgamento irregularidade das contas de gestão da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Piauí. Acordo número 659/2011, exercício financeiro 2008. Recorrente Arinaldo Antônio Leal, procurador, funcionou foi Marco André Madeira de Vasconcelos. Trata os autos do recurso de reconsideração interposto por Arinaldo Antônio Leal, gestor da Prefeitura Municipal de Vila Nova, de 2008, contra a decisão do Tribunal proferida nos autos do processo TCE 3647/2009. Conformada com a decisão proferida pelo Tribunal, sessão plenária 3 de 3 de 2011, folha 2371, volume 8º, processo TCE 3647/2009, o recorrente interpôs presente recurso. Provocado na forma regimental, o Ministério Público de Contas emitiu um parecer às folhas 140 a 147, volume 1, processo TCO 29 de 2011, opinando pelo conhecimento do método não provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Eu vou citar aqui fundamentação e voto. O conhecimento, recurso de reconsideração analisado contra o requisito legal da intempestividade, tendo em vista que a decisão atacada foi publicada no Diário Oficial da tempestividade, foi do Diário Oficial de Justiça do dia Justiça número 6.822 de 9 de 6 de 2011. E o recorrente interpôs recurso 8 de 7 de 2011. Resta claro, portanto, que o prazo de 30 dias foi obedecido. Assim, constatados os pressupostos de admissibilidade, ratifica o entendimento exarado inicialmente, votando pelo conhecimento do mesmo. O gestor, preliminarmente, pede a correção da emenda inserida no PCC 32, visto que consta como se suas contas referentes ao exercício 2000 tivessem reprovado e não ocorrido fato que impediu pouco do parecer, percebe-se que essa postura do parecer recomendando a aprovação da correção referida pelo material número 33, número 6, justiça número 1, 3, do Diário Oficial da TCE, número 72/12, de 7 de 62, para inciso 2, também detalhei para intempestivo de peças, envio intempestivo de processo licitatório, fracionamento de despesa, irregularidade do processo licitatório, ausência na identificação de créditos sem conta do ativo realizável, imputação de encargos moratórios, despesa com hospedagem de pessoas carentes, ausência de retenção de INSS, irregularidade de obras e serviços de engenharia. Essas são as falhas. Eu, antes de emitir o voto, eu gostaria então de ouvir aí o advogado e o Ministério Público, se quiser se manifestar, para que eu possa emitir o voto. Senhor presidente. Doutor Anderson com a palavra. Senhor presidente,
recurso de reconsideração do município de Vila Nova do Piauí, referente ao exercício de 2008. Este recurso foi muito bem manejado pelo colega Armando Ferraz, a qual eu me envaideço e me orgulho muito de ter recebido um subestabelecimento, lamentando, infelizmente, por óbvio, o motivo de sua recente moléstia. Mas um recurso de muito boa lavra, aqui eu não teria, lhes confesso, feito melhor. Abordou todos os pontos da defesa. O prefeito foi submetido a esta corte, conselheiro, e um dos pedidos preliminares do recurso, até por uma questão de correção material e acatado pelo Ministério Público, é uma pequena falha de redação no parecer prévio. A ementa constou desfavorável, mas no corpo e o resultado da decisão foi favorável, com ressalvas. Isso já é esclarecido. Então, preliminarmente, se requer que seja determinada a correção da errata do parecer, da ementa, do parecer prévio. Só essa situação. Preliminarmente, isso foi requerido e foi também acolhido pelo Ministério Público. Já foi feito, né? Então, excelente. Bom, no mérito. Referido o erro material da ementa do parecer prévio número 32/11, fora devidamente corrigido e publicado no Diário Oficial da Justiça de número 33. Ótimo. Do dia 9 de setembro de 2011, e no Diário Eletrônico do TCE, número 62/12, de 10 de 5 de 2012. Isso aqui é... Ok. Bem, passamos ao mérito do recurso no que diz respeito às contas de gestão. Falha formal no que diz respeito à entrega intempestiva, ao envio intempestivo de peças. Os balancetes mensais foram entregues todos em dia, sem que tenha havido qualquer atraso. E isso não somente em 2008, mas em todo o seu período de gestão, 2005 a 2008. Falha esta que não macula a aprovação destas contas. Dentre estes documentos, alguns processos licitatórios. Alegou-se também fracionamento de despesas com alguns objetos. Carne, R$ 8.629,70. Além da previsão legal contida na Lei 8666 para dispensa de licitação para... Fracionamento de despesa aqui fala em 250 mil. Isso, carne 8.629 é um item. É a parte proteica da fragmentação, né? Isso, também. Excelência, um valor que excede ao limite mínimo para o artigo 2º, para o inciso 2º da lei, R$ 629. Ademais, a própria lei prevê para hortifruti granjeiros a dispensa de licitação. E lhes confesso que houve aqui um pequeno descontrole administrativo, pois a previsão era de não ultrapassar os R$ 8.000. Daí porque não ter sido feita uma licitação. Os demais itens, gêneros alimentícios, combustível, foi apresentada a justificativa, e locação de veículos, foi apresentada a justificativa, e esta não é novidade no plenário, a dificuldade que tem em municípios pequenos do porte de Vila Nova de se realizar a locação de veículos. Combustível, da mesma forma, o município possui 2 fornecedores, apenas um está habilitado a fornecer combustível para entes públicos, foi adquirido neste município, foi feita a cotação de preços, e se verificou que estava de acordo com os preços de mercado, e isto foi observado pela DEFAM lá no seu parecer do contraditório. Excelências, o representativo destas despesas, quando colocado em contraposição com o total das receitas do município, é de apenas 2,08% da receita efetiva deste município. Podemos sim afirmar que a regra neste município foi licitar. R$ 8.995.841. Apenas 250 mil
foi feita a dispensa de licitação. E aqui justificada os itens, como já ocorreu em várias outras situações. Irregularidade em processo licitatório. Excelências, faço eu, faz o Ministério Público, faz qualquer técnico no dia a dia da nossa lide, do nosso trabalho, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar e colar. Como funciona em toda a comissão de licitação, no interior, em qualquer lugar. Você tem aqui um edital, você copia, cola e faz as alterações. Nesta licitação, é alegado uma suposta fraude ao processo. Por quê? O gestor digitou tomada de preço 01/2008, lá no início do exercício. Mais adiante, fez uma nova tomada de preço, a 05/2008, em que os objetos eram similares. Houve, sim, um erro de digitação. Não há nos autos qualquer indício que indique que houve fraude nesse processo licitatório. Não há qualquer indício que houve fraude nesse processo licitatório. Houve um mero erro de digitação. A ausência de identificação dos créditos de contas do ativo realizável. R$ 2.680,06. Foi juntada a folha do Fundeb 60% e a folha do Fundeb 40%. No Fundeb 60% ficou de salário família, a ser compensado em janeiro no ano subsequente. R$ 512,11. Fundeb 40%, R$ 2.160,96. O pagamento do INSS ele é feito até o dia 20 do mês subsequente e a compensação do salário família, que é antecipado pelo Poder Executivo, também é feita nesta data. Não há que se falar em irregularidade em variação de ativo realizável. Apenas R$ 2.680, assim discriminados, muito bem discriminados, juntado toda a documentação, folha de pagamento, demonstrativos contábeis que sanam a falha suficientemente. Despesas com hospedagens de pessoas carentes. É uma despesa típica do município. Tratamentos eletivos que Vila Nova não dispõe, são transportados os pacientes para Teresina, onde há o atendimento não só desta cidade, mas como de todo o estado. O que a defesa fez, conselheiro Anfriso? Para provar que aquelas pessoas tinham o direito de receber assistência do município para pagamento de pensão. A relação dos beneficiários, as pessoas carentes daqueles municípios. Juntou-se a guia de encaminhamento feita pelo CRAS, Centro de Referência da Assistência Social do município. Ora, nós temos lá uma entidade, um órgão especializado para tal fim. E ele encaminhou o paciente, dizendo que aquele paciente é pobre. Para fazer um tratamento eletivo em Teresina, ele não tem condição de pagar um hotel. E o município poderia fazer isso, e o fez. Entendo que não há irregularidade. E entramos aqui para o ponto nevrálgico dessa prestação de contas, que é uma inspeção feita pela ADEFAM no município, pela IOSP, em meados de 2010. Quero destacar essa data. 5 itens foram inspecionados, conselheiro Anfriso. Construção de barragem tipo mista, barrando o Rio São João. Recursos repassados pela Codevasf. Nós juntamos as autos, o documento da Codevasf, fiscalização da Codevasf, que foi feito ao tempo da entrega das obras, dizendo o seguinte: aprova a prestação de contas deste convênio. Do ponto de vista físico, 100% da obra executada. A DEFAM, a IOSP, só questionou uma falha formal, não questionou do ponto de vista de execução física. Uma falha formal consistente na falta de publicação no Diário Oficial da União do edital do processo licitatório e do aditivo do termo de aditamento. Falha formal reconhecida pela Codevasf, que não maculou a realidade dos fatos, que foi a execução da obra de acordo com o plano de trabalho. E aqui também não há divergência. Execução de 3.608 metros de pavimentação paralelepípeda, calçamento, povoado São João. Quero destacar trecho da análise da IOSP.
constatou que os preços estão em conformidade com o mercado, ou seja, inexistiu superfaturamento, além da comprovação da realização total dos serviços conforme previsto no projeto, atingindo 100% do objeto conveniado. O único questionamento aqui, já discutido e reconhecido pelo plenário, a aplicabilidade da resolução 632/09 para o exercício de 2008. Impossível se exigir que uma nova norma seja retroativa para que o gestor tivesse a obrigação, lá em 2008, de passar as informações para o tribunal. Por quê? O processo, eu até entendi, os técnicos foram em 2010 e municiados desta norma de 2009. E eles olharam no sistema e verificaram que as informações não tinham sido prestadas. Mas ele não tinha essa obrigatoriedade de prestar, porque as obras foram executadas, finalizadas no exercício de 2008. Essa especificamente, até março de 2008. E ainda assim, uma falha formal que foi aplicada multa. Eu entendo que essa multa não deva ser prevalecida, deva ser excluída. Por quê? A resolução número 632/09, vigente a partir de 30 de junho de 2009, não pode ser considerada para efeito de aplicação de multa de recursos executados, de obras executadas em 2008. Fez parte da instrução processual. Queria só destacar um pequeno trecho, onde o técnico questionou que é comum as obras serem executadas em exercícios posteriores. E aí sim adviria a obrigatoriedade, porque vigente a resolução, de prestar as informações. Já está no segundo tempo, viu, doutor? Tá, ok, estou finalizando. Mas, neste caso, nós comprovamos que a obra foi finalizada, executada e toda paga em 2008. Então, não havia a obrigatoriedade. Perfuração de um poço tubular, localidade Salgadinho, implantação do sistema simplificado de abastecimento de água na localidade Serra Vermelha. O que disse o relatório da DEFAM? Constatou-se que os preços unitários estão de conformidade com o de mercado, ou seja, inexistiu superfaturamento. E aí destacou apenas uma falha formal, a falta de preenchimento do diário de obras pelo município, mas não interferiu, excelências, na constatação de que 100%, abra aspas, realização da obra foi de 100%. Item I do relatório da Divisão de Fiscalização de Engenharia do TCE, e atendeu aos padrões técnicos. Ou seja, não há aqui qualquer irregularidade. Por fim, as duas obras que geraram a solicitação de imputação de débito, questionamento de irregularidade. Recuperação de estradas vicinais, trecho 1, BR-316, a localidade de Juazeirinho, e trecho 2, dentro da localidade de São José. Excelências, esta obra ela foi executada com recursos do IDEP, sem contrapartida do município. Primeiro ponto a ser analisado. Como se trata de recursos estaduais do IDEP 2008, eu tive cuidado de ver, todos esses recursos já foram analisados, já foram julgados por esta corte, e o relator, inclusive, foi Vossa Excelência, tendo sido as contas por meio do acórdão. Julgamento Primeira Câmara, sessão número 11, de 29 de março de 2011, decisão número 336/11, acórdão 1030/11, regular com ressalvas, multa de 300 UFR, Piauí, publicado no DJ Ser 1779, de 7 de abril de 2011. Finalizado, devolvido ao órgão de origem. Processo já transitado em julgado, onde estes recursos foram apreciados e o tribunal disse que não houve irregularidade na aplicação dos mesmos. Eu entendo perfeitamente a postura da IOSP, e aqui houve um equívoco na interpretação daquele relatório. O que disse a IOSP? Quando foi lá em 2010. O que era que materialmente essas obras, excelências? Fazer a raspagem com uma patrol da estrada. Isso é uma estrada vicinal, ela não tem tratamento algum, nem tratamento superficial, aquele tratamento de pissarra, não há um empissarramento. São estradas vicinais, estradas cruas, em que é passada uma máquina fazendo o patrulhamento. E lá no município há uma particularidade,
geográfica, é importante destacar, o solo daquela região é um solo sedimentar de cristalino, o que a gente chama comumente na prática de estradas de areia. Você passa a máquina que hoje vem uma chuva, forma-se a estrada, uma verdadeira vala, aonde vem a primeira chuva, traz todo aquele material que foi afastado literalmente para as laterais, ele traz para dentro da estrada. E há no ano seguinte a necessidade de se fazer uma nova raspagem nessa estrada. Trouxe um relatório fotográfico da época. Anderson, solo silicoso e cristalino. Obrigado, conselheiro. Sedimentar com certeza não é. Me falta o conhecimento técnico mais aprofundado que lhe sobra Engenheiro nesta agrônomo, área. Né? E agradeço. O IDEP nos forneceu uma planilha de julho de 2009, onde foi feita a verificação da obra. Registro fotográfico que nos autos está colorido, se pode verificar, da época. E o tribunal acertou, excelências, em dizer que a obra, 2 anos e 6 meses depois, não tinha as características do plano de trabalho e não poderia ser diferente. Foram 2 invernos. Se passaram 2 invernos em uma estrada vicinal. O que o tribunal fez não foi dizer, os técnicos do tribunal, que a obra não foi executada. Eles foram em loco e constataram a realidade de 2010, meados de 2010. Olha, em 2010, tiraram algumas fotos e disseram, a estrada está assim, está diferente do que deveria estar, conforme o plano de trabalho. Eles se esqueceram do lapso temporal, de 2 anos e 6 meses da execução da obra, e que o IDEP, órgão público, já teve essas contas julgadas, apresentou na sua prestação de contas e nós trouxemos cópias e apresentamos aos autos. O outro serviço, excelência, era roço. Falava agora há pouco aqui com o doutor Armando Ferraz. Deixe o jardim do Tribunal de Contas 6 meses sem tratamento de jardineiro, sem poda. A realidade daquelas plantas serão outras. Ora, eu queria imaginar que 2 anos depois, as matas ciliares de uma estrada, das margens de uma estrada, não teriam sido modificadas 2 anos após um roço? Será que essas plantas não cresceram? É óbvio que cresceram. Essa realidade, para que tenha interferência no julgamento dessas contas, que foi realizada e materializada do lado do tribunal, esta visita teria que ter ocorrido lá em 2008 ou no início de 2009. Eu não estou aqui dizendo para se desconsiderar o laudo da IOSP, não. Até porque o laudo da IOSP, ele foi lá e tem reflexo numa visita em loco nas obras realizadas naquele período. Um poço tubular. Por óbvio, ele foi lá e fiscalizou e viu que o poço tubular estava lá. Excelências, para comprovar que essas obras foram realizadas, nós trouxemos aos autos, vou ser até um pouco cansativo, mas necessário, declaração da Associação Comunitária dos Moradores
convênio com o INDEP para fazer essa manutenção de estrada. Nós não estamos falando aqui de uma obra de grande monta. Nós não modificamos a realidade daquele local, foi uma simples raspagem. Os valores, inclusive o relatório da IOSP, coloca os valores praticados de acordo com o mercado. Não houve superfaturamento. Em momento algum ele alega superfaturamento. E aqui o que transpareceu é que a IOSP teria atestado que a obra não foi realizada. Não, a IOSP não atestou isso. A IOSP atestou o que viu lá em loco. Até porque acredito que obras dessa natureza, para se dizer que uma estrada não foi realizada, como ocorreu em outros municípios e há precedente nesse plenário, eles foram lá e constataram que não havia a estrada. Aqui há a estrada. O que não há, lá em meados de 2010, é um roço que foi feito. A estrada ainda roçada 2 anos e 6 meses depois. Não há. E era impossível de isso acontecer. A estrada que foi retirada a areia com a Ampatrol, raspada, não ter areia alguma, está ela em perfeitas condições 2 anos e 6 meses depois. O conselheiro Kennedy, acabo de me recordar, conhece bem a região. Sabe a constituição daquelas estradas, conhece a realidade daquilo ali. É impossível 2 anos e 6 meses, conselheiro Kennedy, ter a mesma situação. Não ter modificação alguma. Não é uma estrada com pavimentação de asfalto, não é uma pavimentação de paralelepípedo. E no paralelepípedo, fazendo aí um contraponto, se constatou a regularidade das obras. É óbvio, 2 anos e 6 meses, um calçamento, chegaram lá e estava o calçamento. Excelências, não estou aqui e repiso dizendo que a IOSP errou, pelo contrário, acertou. Falava com o doutor Armando, que defende o atual prefeito ainda, ele questionando a falta de recursos para fazer serviços como esse outro fez. E se tivesse feito, a realidade seria outra. Não vejo aqui, excelências, motivo para a reprovação destas contas. Não há dano ao erário. Não há grave infração à norma legal. Não há desvio de recursos comprovados. Não temos aqui uma prestação de contas perfeita. Não temos. Houve falhas formais, ensejadores de ressalvas. Mas julgar e regular estas contas não é fazer justiça com este gestor, que já teve 7 contas apreciadas, inclusive o parecer prévio de 2008, apreciado e aprovado por este tribunal. Se aplique ressalvas, se aplique multa a este gestor. Mas manter a reprovação dessas contas não seria razoável. E, infelizmente, eu acredito fielmente nisso, o gestor não proveu o advogado na época da defesa destes documentos que trouxe em recurso. E isso é que modifica e que autoriza Vossas Excelências... Vossa Excelência já concluiu o tempo. Só encerrando. O que autoriza Vossas Excelências a mudar de opinião e dar provimento ao presente recurso, no sentido de que sejam aprovadas as presentes contas, ainda com as devidas ressalvas. É o que se requer. Queria pedir a palavra. Ministério Público, uma palavra. Eu ouvi atentamente as palavras do advogado, mas existem 2 pontos, principalmente nessa prestação de contas, em que a defesa não conseguiu esclarecer. Primeiramente, com relação à tomada de preços número 05/2008, cujo objeto dessa tomada de preços era a aquisição de combustíveis, certo? Entretanto, conforme consta nos termos do contrato firmado entre o gestor e o licitante vendedor, no edital publicado foi inserido o nome como se o objeto da tomada de preço fosse aquisição de medicamentos e material penso hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde. Essa irregularidade não pode ser tida como uma irregularidade meramente formal, nem um erro de digitação. Se tratou de modificação do objeto a ser licitado, certo? Isso é um indício bastante representativo de que houve fraude e montagem do processo licitatório, até mesmo porque
Se acaso tivesse sido publicado um edital com um outro objeto, que não, isso macularia inclusive a transparência do ato administrativo e comprometeria inclusive a isonomia entre os licitantes. Como é que os licitantes poderiam participar de uma licitação cujo edital constava aquisição de medicamentos e material penso, mas na realidade o objeto era aquisição de combustíveis. Esse ponto não ficou esclarecido. Outro ponto que eu queria chamar a atenção com relação a essa tão falada recuperação de estradas vicinais, certo? O que ocorreu? Ocorreu que, quando os técnicos do tribunal chegaram na administração, no ato, lá no momento da inspeção, a administração municipal ela não soube informar, consta no relatório que a administração municipal não soube informar os locais onde as obras foram executadas. Ou seja, os administradores municipais não sabiam dizer onde os recursos foram aplicados. Isso é inadmissível. Não poderia sanar já agora, em fase recursal, o gestor via apresentar a declaração de moradores, afirmando que os moradores sabiam. Ora, os moradores sabiam, mas quando o tribunal chegou lá, ninguém sabia. Ninguém soube informar os locais dessas obras. Então, isso também é uma irregularidade bastante representativa. Inclusive, isso também é uma obstrução à fiscalização do Tribunal de Contas, que deslocou técnicos para o município e chegando lá, nem ao menos o gestor soube informar os locais onde se encontravam as obras. Eram esses os pontos. Doutor Anderson. Eu não me aprofundei, doutora Raíssa, até porque é uma questão muito óbvia. E isso ocorre, infelizmente, na gestão pública, nos municípios, no Estado, em qualquer setor, quando sai um aliado e entra um adversário. E aí eu vou me dar. Eles não querem nem saber, infelizmente. Eu pensei que tivesse ficado claro que o prefeito deixou o cargo em 2008. Lá estava um adversário dele. Chegou os órgãos do tribunal e o tribunal, em algumas localidades, foi. Nas que ele pôde identificar. E tirou fotos e consta dos autos. Naquele não pôde identificar, perguntou o atual prefeito, adversário. Você sabe me dizer onde é a obra que fulano fez? Rapaz, não sei não. Não sei nem se ele fez obra. Isso é comum. Agora o tribunal não pode se prender a esse revanchismo. Ele tinha um plano de trabalho com a identificação das localidades. Poderia ter ido lá. E o problema do objeto da licitação? O objeto da licitação, conselheiro, foi bem tranquilo. Isso ocorre com frequência. Um erro de digitação. A pessoa colocou. Isso foi, por mais ingênuo que possa parecer, foi a realidade do que ocorreu. O processo licitatório veio todo completo. Em uma publicação do edital, constou tomada de preço 01/2008, e inclusive, doutora Raíssa, o número da publicação está errado também. 01/2008, o objeto era combustível. 05/2008, medicamentos, material penso hospitalar. Lá na publicação constou 01/2008, para a licitação que era de material penso hospitalar como combustível. Mas todo o processo licitatório, e data máxima vênia, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público e aos técnicos, nós não estamos aqui, neste momento processual, para se questionar indício de que houve fraude. Até porque a possibilidade de fraude aí, a situação fática era tão visível, veio todo o processo licitatório. As propostas de medicamento, todo o material, o processo licitatório todo, todos os outros atos foram publicados. Homologação publicada. Tudo isso foi resolvido. Inclusive da ata, doutora, que consta do processo, esse fato foi mencionado. Foi um erro? Foi um erro. De todos os processos licitados, de 9 milhões de reais, houve um erro de digitação. Isso é comum, eu estou aqui lhe dizendo a mais pura verdade. Nos gabinetes também, os assessores, quando vão fazer um relatório, eles pegam um modelo para fazer o relatório, isso é comum. Mas dentro do processo licitatório, não há lá uma proposta de combustível, não há lá qualquer outro documento ou qualquer outra situação que sequer indicie
que demonstre, que traga qualquer alusão de que tenha havido uma fraude nessa licitação. Outro dia julgou-se aqui um processo, eu me lembro bem, da relatoria do conselheiro Anfriso, e aí assistia a razão ao Ministério Público, eram 18 licitações com indício de fraude. Cometer 18 erros em todas as licitações do município, aí é questionável, mas foi só uma neste município. Um único erro de digitação reconhecido, todos os outros atos processuais existentes na tomada de preço 05/2008 foram feitos com o objeto correto. E, doutora, quanto à possibilidade de não haver um número de participantes, eu concordo parcialmente com a senhora, mas, salvo engano, eu não tenho certeza do número, salvo engano, foram 5 ou 7 participantes nesse processo licitatório, salvo engano. Então, houve um número de participantes suficiente para a realização do certame. Não houve preterimento de ninguém, não houve recurso de ninguém dos que participaram, não houve questionamento algum dessa licitação. Erro meramente formal, que eu espero não venha a ser suficiente à reprovação destas contas. É o que se requer, renovando o pedido, a aprovação ainda que com ressalvas e o provimento do recurso. Em votação. Não, é passivo. Eu acho, a coisa que eu achei mais grave aqui foi da fragmentação de despesas. O erro mais grave. Quanto ao problema das estradas, eu também concordo que uma estrada feita, porque o que acontece? Quando uma patrol passa na estrada, ela faz uma espécie de um canal no meio da estrada. Quando uma estrada é feita com um projeto, ela é feita assim abaulada. A água bate na estrada e ela corre para os lados, cai nas canaletas. Quando a estrada é feita dessa recuperação, digamos, de regularização, a lâmina da patrol passa no meio e eles não fazem aquelas canaletas e o que ocorre? A estrada que deveria ter esta conformação, ela passa a ter essa conformação. Não adianta se pensar numa estrada vicinal que não seja conservada todo o inverno, ou todo pós-inverno, que ela permaneça boa. Isso aí, nesse ponto aí, eu não estou questionando se a estrada foi ou não foi feita, porque também não há prova de que ela não foi feita. Agora, que uma estrada vicinal, normalmente, quanto ao crescimento da vegetação e quanto ao problema digamos assim, da deterioração da estrada, isso aí de um inverno para outro, isso acontece, só quem não sabe disso é quem não vai no interior. Então eu estou lembrando aqui o famoso jurista Sabino Paulo, eu contextualizando essa prestação de contas e comparando-a com outras prestações de contas que eu já vi aqui no tribunal, vendo os problemas dos prazos, vendo os problemas dos cheques sem fundo, vendo os problemas das licitações montadas aos borbotões, eu acho que eu estaria sendo por demais rigoroso e pendular, decidindo pela rejeição dessas contas, quando aqui eu já votei por contas contextualmente piores do que essa, muito embora não possa afirmar que essas contas que eu votei também eram contas inaprováveis. Eu acho que a prestação de contas não é boa, mas a prestação de contas também não é de uma irregular, não é de uma desorganização, ou que não se possa observar que nela existe efetivamente mais fatos positivos do que fatos negativos. Eu acho que tudo que nós julgamos em função de resultante. Existem
componentes e resultante, ela é fruto de uma componente. Ela é fruto de componentes. Isso é no processo físico. Quando você tem componentes negativos e componentes positivos, o que é a resultante? A resultante é a soma dessas componentes. Às vezes uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Você vê quem puxa mais, quem puxa menos, e você acha então uma resultante positiva ou uma resultante negativa. Eu vejo nessa prestação de conta uma resultante positiva, pelos aspectos formais, pelos prazos obedecidos, pelos cheques sem fundo que não foram dados, que é uma coisa que eu me bato. Então, para ser justo, para ser coerente, eu sou pelo conhecimento do recurso de reconsideração, acho justificativas suficientes para sanarem as irregularidades mais graves e modifico o meu voto para regularidade com ressalva, mantendo a multa de 1.500 do FR. Esse é o meu voto. Um voto. Conselheira Lília. Me perdoe, presidente. Só para saber, conselheiro Luciano, você votou, foi reformando. Então, Reformando para regularidade com ressalva, mantendo a mesma multa. Voto com Vossa Excelência. Conselheira Valtânia. Com o relator. Conselheiro Abelardo. Concordo com o relator. Conselheiro Jackson, substituindo o conselheiro Anfriso. Doutor, conselheiro Anfriso. Mas você tinha dito que não ia. Por isso que eu colhi. Conselheiro. Eu vou divergir do relator somente pela essa questão da engenharia. E eu acompanho sempre o posicionamento da IOSP. Com relação à engenharia, mantém a imputação de débito. Eu voto no sentido de negar provimento.